Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Educação Começa em Casa, um espaço criado para a gente debater, conversar sobre educação parental. Quero te lembrar que esse episódio ele se passa no YouTube, então segue a gente, ativa o canal, ativa o sininho e segue a gente lá, tá bom? Também estamos no Spotify e no Deezer. E hoje estamos aqui com o Fábio Benites. Tudo bem, Fábio? Olá, oi Vivi, tudo bem, pessoal? Mais uma vez aqui, hoje a gente vai falar sobre leitura na infância. Exatamente, o papel da leitura em casa e na escola. Bom, Fábio, vamos começar, né? Antes mesmo de aprender a ler, né, a criança ela já pode se interessar, né? Já pode se encantar com o universo dos livros, né? Por que é importante iniciar o contato da criança com os livros ainda na primeira infância? Isso é uma verdade, né? Assim, é muito importante a criança manusear livros desde cedo, ainda que ela não consiga ler. Tá? Sim. E o livro acaba sendo, né, uma ferramenta de link entre professor, professora e a criança, entre pai e mãe e a criança também, né? Então, quando ela começa a se acostumar com aquele objeto, mais à frente ela vai, né, criar a curiosidade de começar a ler, e a primeira leitura a gente acaba fazendo, né, por livros, né, dessa forma, né? Ou seja, livros paradidáticos, ilustrados, né, que provocam mais curiosidade e interesse deles, né? Então, quanto mais cedo, né, se interessar, melhor, né? A Belinha, né, a minha mais nova, com 2 anos, ela já mexe no livro, já pega, a gente já tem livros dispostos no quarto dela, na sala também, ela vai lá, pega. Quer que papai conte historinha? Quer que mamãe conte historinha? Então a gente senta, conta a historinha, vai passando de folha em folha e ela já vai manuseando. Então isso vai tornar aquele objeto normal na vida acadêmica dela. Conhecido, né? Hoje em dia a gente tem muitos brinquedos, né? Para levar para a banheira do bebê um livro, né? Recentemente eu estava até passando numa loja, no shopping aqui perto, e para comprar um presente para uma criança. E a primeira coisa que estava lá exposta eram esses livros de borracha, né? Sim. Dá para começar a trabalhar com a criança com esses livrinhos, né? Também. O momento do banho, né? O momento que a criança fica ali mexendo em coisas, né? Assim, na banheira e depois na piscininha, enfim, enquanto não toma banho, né, em pé, de forma, né, consistente. E às vezes a criança fica indócil, né? De não querer ficar ali e tal. E os livros acabam sendo um divertimento, né? Um atrativo, um atrativo, né? Um passatempo. Então ela fica manuseando enquanto toma banho. Então também é uma solução bem bacana para a introdução à leitura e tal. Bacana, bacana. E vamos falar um pouco da família, né? De que forma a leitura em família fortalece o vínculo entre pais e filhos? De que forma ela pode também ser estimulada, né? Não, muito legal. Então, assim, desde a primeira infância, né, é importante pai e mãe estarem bastante tempo com seus filhos, né? E o momento, né, noturno, né, é um momento que normalmente os pais e as mães estão em casa, né? Então é um momento de dar essa relação qualidade. Ou seja, Boa. você está perto, né, próximo, né, e a criança também se sentir, né, acolhida, sentir que o pai e a mãe estão presentes na vida dela, né? E no momento do sono, né, assim, ler uma historinha, né, contar uma história, é uma forma de aproximação, né, uma forma de estar junto. Então a leitura, né, as histórias, elas acabam tendo, né, a questão, né, acadêmica, didática, de aprendizagem, mas ela também tem essa questão de relacionamento, né, criar memórias afetivas, criar boas memórias, né? A criança depois lembra assim, né, mesmo sendo muito nova, não, meu pai, mamãe deitava comigo, lia uma historinha antes de eu dormir, é uma boa forma dela adormecer. Sim, é bacana isso. E ajuda, né? Eu acredito, né, que a estimular o desenvolvimento da linguagem e da imaginação da criança também, não? Também. Então, assim, a gente vai criando, né, desde cedo, assim, metáforas, né, em relação à vida. E as histórias são simulações, né? Muitas vezes são metáforas, né? Trazem, né, morais para você aprender, né, lições. Então, o livro ajuda bastante nesse caso, né? Ela começar a criar uma visão de mundo em relação à moral, em relação ao comportamento, né, em relação a regras,
funcionamento. Então, isso tudo, as histórias ajudam bastante a criança a criar essa realidade. Falar em comportamento, hoje em dia a gente tem uma disputa, né? As telas, elas disputam a atenção das crianças, né? E um mundo dominado por telas, né? Digo aí de várias formas, né? TV, celular, tablet. O estímulo rápido, né? Como cultivar o prazer da leitura nas crianças? Então, a gente fala bastante sobre equilíbrio aqui. Né? Sim, verdade. E, mais uma vez, eu vou puxar essa questão do equilíbrio quando a gente fala de mídia, que é como é que a criança ou adolescente acessam conteúdos. Né? Sim. Então, hoje, a gente tem comportamentos até extremos, né? Assim, famílias que não se preocupam por vários motivos, não estou aqui julgando, e deixam um excesso de telas, né? Enquanto que outras famílias, né, em tese, né, mais conscientes, mais cuidadosas, né, demonizam telas e não deixam nada de telas. Né? De fato, a Unesco coloca que até determinada idade, se não me engano, 3 anos, né, enfim, o acesso à tela deve ser bem reduzido. Né? Entretanto, a gente, com 3 anos na nossa geração, assistia televisão durante bastante tempo, né? E aí, assim, mas não é uma tela próxima ao olhar, ok, né? Mas o conteúdo não é o mesmo. Eu acho que essa é a questão, né? Quando a gente fala de telas, a gente não deve demonizar as telas, né? As telas estão aí o tempo todo, né? Nós somos uma geração que não tem, né, grandes problemas em relação a isso, né? Eu mesmo via desenho a manhã inteira, né? Eu estudava de tarde, via desenho a manhã inteira frente à televisão, e tô aqui, bem saudável, enfim. E então, assim, mas a questão do conteúdo, de fato, né? Apesar mudou muito, né? Assim, a gente via muito desenho animado, enfim, os desenhos tinham os heróis, então eram, né, vamos dizer assim, um conteúdo super éticos, super formadores, né? Apesar de nada complexos, o que é a parte ruim da história. Mas hoje, assim, as crianças, elas têm conteúdos também animados, também de desenhos, né, muito bacanas, né? Outros não tão bacanas, né? E essa, para mim, é exatamente a questão que a família tem que estar preocupada, né? Ou seja, não demonizar as telas, mas o que está sendo acessado nas telas. A gente já falou sobre isso aqui, né? Que eu vejo, por exemplo, a Beatriz, que é minha filha do meio, né? Ela acessa hoje muito, tem 13 anos, ela acessa hoje muito o YouTube, né? Então fica assistindo muito aqueles shorts, né? Mas assim, eu vejo ela com um espírito crítico em relação ao que ela está vendo, né? Então, isso aqui tem palavrão, eu não quero. Isso aqui não tem uma temática legal, eu não quero, né? E ela fica, ainda é muito infantil, e ela fica vendo muita coisa de Disney, de princesa, enfim, né? Gosta muito de reality também, né? Então, assim, ela não acessa conteúdos que são nocivos para a formação dela, né? Em regra, né? Eventualmente pode até acessar, faz parte da vida de exceção. A gente não tem que estar preocupado com isso, tem que estar preocupado com o que é frequente, né? Sim. Então a gente tem até um certo descanso em relação a esse comportamento dela. A gente tem um certo conforto. A gente tem necessidade de colocar limites poucas vezes. Por quê? Porque ela é consistente nesse sentido e a gente também observa muito o comportamento dela. Se o comportamento dela muda, ela passa a ser mais agressiva, mais irônica, mais ácida, mais infeliz, né? Mais triste, depois de uma semana está assistindo alguma coisa, ou é aquela menina feliz, que brinca, que ainda é um pouco infantil até para a idade, que estuda, né? Enfim, com comportamentos equilibrados. Quando a gente observa, e a gente observa bastante, a gente chega a essa conclusão. Então a gente até, né, regra pouco o acesso dela. A dica que eu dou, né, realmente para os pais ficarem atentos ao tipo de conteúdo que é acessado na tela e não exatamente a quantidade de tempo que fica na tela, etc. e tal. Obviamente sempre com equilíbrio, né? Eu digo isso porque na nossa época a gente não tinha tantos conteúdos legais
em tela, em streaming, né? E isso tem que ser aproveitado, né? Isso tem que ser aproveitado, né? Assim, tendo uma fala bem oposta, né? Se você entrar na Netflix, principalmente, você tem, vários documentários legais, né? E aí fala assim, é ruim estar na tela vendo um documentário? Eu digo que é um exemplo extremo porque, documentários, crianças ou adolescentes podem achar até um tanto quanto chatos, né? Sim, mas tem vários filmes e desenhos que trazem mensagens legais, que são divertidos. Positivos, né? Então, assim, eu acho que hoje a gente tem que valorizar o livro, sim. A gente já vai falar sobre isso, né? Então, assim, a tela é mais fácil, né? O filme, o vídeo, né? Ele é mais fácil de assimilar conteúdo, de fato. A leitura exige concentração, mais concentração, né? Na tela, aquela história ali, ela é mais diluída, mais fácil de assimilar. E por isso, obviamente, os adolescentes e as crianças tendem a gostar mais da tela, né? É mais passível, mais fácil, etc. Para a gente desenvolver, né, a cognição, a gente tem que desafiar. Aprender não é sempre divertido, né? O mundo não é sempre tomar sorvete, né? Sim. Então, a leitura que exige concentração, ela tem que ser valorizada também. Então, o que eu coloco aqui é sempre uma posição equilibrada entre, né, a gente ter alguma tela, sim, alguns vídeos, sim, alguns filmes, séries, enfim, né? E o livro, por outro lado, também, né, que exige habilidades diferentes. Então, tudo isso aqui é importante na formação. É verdade. Você falou, na nossa época, a primeira coisa que eu lembrei, não sei se alguém já assistiu esse desenho, Cavalo de Fogo. Princesa Sarah. Passava no SBT. Passava no SBT. Eu não perdia um episódio, eu adorava aquele desenho. E o legal, né, agora falando em relação à tela, eu lembrei de uma situação. Quando eu estava, acredito que no início do meu Fundamental 2, que na minha época não era a sexta série, né? A gente tem hoje uma nova formação. Eu tive o que chamavam de CA, não primeiro ano, né? Eu lembro que eu li um livro chamado Escaravelho do Diabo. E aquele foi o livro que mais impactou o meu início como leitora. E assim que saiu o filme, O Escaravelho do Diabo, eu corri para assistir, porque eu queria saber se a minha imaginação tinha dado conta do que o cinema estava contando, né? Eu acho que essa associação da tela com a leitura, ela é muito positiva, né? Quando faz exatamente o que você falou, ter o equilíbrio, né? Hoje você não precisa controlar tanto a Beatriz, mas talvez no início, né? Foi necessário para que chegasse no ponto que chegou hoje, né? Sim. É uma excelente dica, Fábio. Poxa, obrigada. Se você for assimilar conteúdos, né, histórias, enfim, aprendizagens, somente pelo livro, isso leva mais tempo. Sim, claro. Né? Isso leva mais tempo. Gasta tempo, né? Então, assim, quando você equilibra, que o livro exige a concentração, você exerce a imaginação de você não estar enxergando aquele visual, então você precisa imaginar, isso tudo é importante, isso tudo é enriquecedor. Mas também, se você passa 2 horas lendo um livro, né, e 2 horas vendo um filme, o filme é muito mais acelerado. Então você aprende também muito mais rápido, né? Não da mesma forma. Por isso tem que ter todas as mídias. Né? É verdade. Diversas pesquisas, como a da Universidade de Oxford, mostram que a criança exposta à leitura desde cedo, ela desenvolve melhor a linguagem, a concentração e a empatia. O que você acha que muda no desenvolvimento cognitivo e emocional de quem lê com uma certa frequência desde cedo? Eu sou até pessoalmente, né, um estudo de caso, né, para essa situação. Excelente. Perguntamos na fonte. Exatamente. Por quê? Porque eu sempre fui um bom aluno, não vou negar isso, né? Mas eu não gostava de ler. Não gostava de ler. E minha mãe, aquela coisa de tentar forçar, né, que faz parte da maternidade. Claro, normal. Me obrigou a ler um livro em determinado momento. Desculpa. E, cara, eu odiei o livro. E eu odiei a experiência de ler de forma obrigada aquilo. Cara, aquilo me deu uma aversão, né? E aí na escola a gente teve pouca leitura, tinha poucos paradidáticos, a gente sempre dava um jeito de burlar, pegar resumo e tal. E eu li muito pouco na minha adolescência, na minha infância e na minha adolescência, né? Quando eu fiquei adulto e comecei a trabalhar muito cedo, né? Montei
pré-vestibular e o colégio muito, muito novo, né? Fui diretor de escola com 20 anos. Ali, naquele momento, eu me percebi, eu me coloquei numa posição de, poxa, eu preciso me qualificar. Sim. Eu preciso estudar para ser, né, um diretor melhor, um profissional melhor, né? Eu lembro muito desse momento da minha vida profissional, né? E aí eu comecei a ler. Eu fui fazer uma pós-graduação e comecei a ler. E aí, quando eu comecei a ler com esse mindset, a minha cabeça mudou. E desde então eu não parei mais de ler. E comecei a ler assim, de forma, né, assídua, um leitor voraz. E comecei a ler de tudo, né? E isso foi muito importante na minha formação profissional. Então, se eu pudesse voltar atrás, na adolescência, eu teria lido mais, né? De fato, né, a leitura faz você ficar mais inteligente, né? Se você pegar, hoje em dia, eu defendo bastante os streamings, né, porque os streamings acho que tem bastante conteúdo bacana, né? Mas assim, a gente não tinha isso lá na década de 90, né? Enfim. Então, assim, os conteúdos principalmente da TV aberta, né, eram horrendos, né? Assim, gera muito somente entretenimento fácil, né, para as massas. E isso fez com que, assim, se você ficasse ali na televisão vendo novela à noite, 3 novelas toda noite, você progredia muito pouco, porque é um conteúdo de fácil assimilação, de pouco questionamento, e faz você imaginar muito pouco, criticar muito pouco, aprender muito pouco, né? Então, quando você substitui isso por leitura, né, diversa, né, você vai aprender muito mais. Isso aconteceu comigo, né? Hoje em dia, como eu falei, assim, as crianças e adolescentes têm acesso a conteúdos bem melhores, né, nos streamings, não só de entretenimento, mas as próprias séries, né, os personagens das séries, né, eu falo bastante sobre isso, né, sobre como os personagens das séries e até dos filmes, né, de heróis, né, principalmente da Marvel, né, como esses personagens são complexos. São muito mais complexos. Se você pegar, né, a novela lá, enfim, né, então é muito fácil assimilar. Sabe? Tem um herói que é perfeito e você tem, cara, o vilão que é totalmente errado, totalmente mal, faz maldade o tempo quando todo, acorda, só porque é assim, né? Então, essa bipolaridade entre ser todo certinho e ser todo errado, né, é muito ruim para a educação, é muito ruim para a formação, né? E aí eu elogiei até os filmes da Marvel, porque os próprios heróis têm maldade dentro deles, tem são seus capazes defeitos, de fazer né? coisas, têm seus defeitos, né? Então eu super sugiro, né, para pais e mães ver esses filmes e dialogar sobre o personagem, né, dialogar sobre aquele comportamento do personagem, não no intuito de fazer um juízo de valor, mas no intuito de compreender qual é a razão, né, humana que fez o personagem tomar aquela decisão que, em tese, pode ser considerada ruim, pode ser considerada má. Esse processo de entender o outro, de entender o mundo através de personagens complexos, enriquece muito a construção da visão de mundo, que eu acho que é essencial. Eu falo sempre sobre isso aqui. Sim, verdade, verdade. Vamos aproveitar que você falou sobre livros paradidáticos. E os livros paradidáticos, eles têm uma importância, né? Eles aproximam o conteúdo escolar, né, das experiências de vida da criança, né? E mostram que ler também pode ser um prazer. Mas como equilibrar essa leitura obrigatória da escola, né, que você teve, todo mundo tem essa experiência, né, dos livros paradidáticos na escola, como equilibrar essa obrigatoriedade desse tipo de leitura com a descoberta do interesse pessoal da criança por um determinado tipo de leitura? Boa, é uma pergunta muito boa, né? Como eu falei, eu tive uma experiência péssima de uma leitura forçada. Sim. Que eu não gostei, né? Mas, por outro lado, assim, eu às vezes também não vejo muita solução, né? Que a criança tem a opção de tela, que é tudo muito fácil, né? Aí, o livro, que ela vai ter que, cara, né, mastigar mentalmente aquele livro, né? Responder perguntas. Página, né, ter paciência que o conteúdo vai naquela velocidade que do olho, né? E, como eu falei, isso tudo é uma experiência enriquecedora, até de autoconhecimento, concentração, enfim, né? E agora, eu acredito também, né, na possibilidade da leitura personalizada, né? Em relação à tua pergunta, na verdade, eu vou responder de 2 formas. Uhum. Uma coisa a leitura ela ser agradável e, ao mesmo tempo, entregar conteúdo, né, que é o que a gente chama de
eu gosto muito de aprendizagem visível, né? Então você está lendo e aí você está se divertindo, mas você está aprendendo. E quando você chega no final, fica alguma coisa que você aplica na sua vida. Aí isso é uma aprendizagem invisível. Você não foi torturado para chegar e aprender aquilo. Né? Não foi mega... Não foi obrigação. Não foi mega árido a trajetória, né? Foi, asfaltado, foi divertido, enfim, né? Então você veio, né, se divertindo e no final, aprendi isso. Legal, bacana, né? Isso é uma coisa, né? Então, assim, a gente tem que procurar leituras desse porte, né? Inclusive, eu super acredito nisso, acho que a gente pode aprender muito mais através de histórias, através de simulações, do que aquela coisa tradicional de A é A, B é B, A mais B, enfim, né? E outra coisa é que eu também acredito que é a personalização da leitura, né? Que é a gente ofertar várias opções de leitura e a criança e o adolescente poder escolher aquilo que ela goste mais. Então, desde que ela leia, que ela possa escolher, né? o que ela gosta mais. Né? Então, assim, eu acredito bastante nesses dois processos. Bacana, o processo de bacana. tornar a leitura agradável, a aprendizagem visível, e o processo da criança também, do adolescente poder escolher aquilo que ele gosta um pouco mais de se entreter, né? E bacana. De aprender. Bacana. Eu tive essa experiência, né? Como eu te falei, não foi meu primeiro livro, né? Meus primeiros livros, nem sei se existe hoje, não sei se você chegou a ler, a Bruxonilda. Bruxonilda vai a Paris, Bruxonilda vai... livros muito pequenininhos, é fundamental lá no início. Eu acho que você é mais velha que eu, então. Eu nunca... Fiz 42 recentemente. Não é mais velha que eu, não. E aí... Mas Os Caravelhos do Diabo foi um livro realmente que chamou muito a minha atenção. E através dessa leitura, que foi obrigatória e que teve essa dor, né? Porque a gente não pode dizer que não é doído, porque é doído sim. Como você mesmo já falou aqui, pensar dói, né? Dá trabalho, né? Então, foi um processo doído. Mas através dessa leitura árida, né? Que tinha que responder perguntas, tinha provas sobre isso, eu comecei a descobrir meu real prazer na leitura, né? Que são os romances, né? E eu super recomendo para quem está iniciando no romance Jane Austen, porque os personagens são incríveis, são humanos, e na faculdade, né, de literatura a gente aprende, né? E a ter o prazer da leitura, né? E eu tenho para mim que literatura ela é capaz de dar nome aos sentimentos que a gente não consegue nomear, né? Então, ter esse processo que você falou é incrível, né? Ter esse processo menos dolorido, né? Talvez estimule mais a leitura, né? Do que o processo que a gente passou, né? Sim. Então, tem essa situação, né? Bom, entre trabalho, escola e rotina, nem sempre é fácil encontrar tempo para ler com os filhos, né? Agora eu queria falar com o pai. Papai Fábio. Como os pais podem criar uma rotina de leitura, mesmo com pouco tempo disponível? Então, já mencionei aqui, né? Pai e mãe devem separar, né, 10, 15 minutinhos no final do dia para ler com seus filhos. Sim. Principalmente os pequenos. Né? Esse processo de adormecer é um processo que muitas vezes ele é banalizado, né? E não deve ser, né? Assim, uma boa noite de sono ajuda a gente a aprender, ajuda a nossa saúde, então é essencial, né? E aí, às vezes, a gente escuta muito, né, pais e mães colocando: mas eu tenho dificuldade, meu filho não quer dormir antes de meia-noite, que é um total absurdo, né? A criança não pode escolher a hora que vai dormir, né? Então tem que ter uma rotina e tem que dormir cedo, né? Dormir cedo e acordar cedo. A gente tem que valorizar a luz do sol. Sim. Né? Então, isso é importante. Não, assim, então, já fica claro aqui, né, a nossa posição, e aí não é nem a minha posição, a posição, né, dos educadores, óbvio, de uma forma geral, sim. de que, assim, cara, a criança tem que dormir cedo. Tem que ter horário. E aí, o que é cedo? Cedo é 9 e pouco, né, no máximo 10, né, para acordar bem para a escola quando for estudar de manhã. Mas não estuda de manhã. Então, tudo bem, dorme cedo, acorda cedo, né, para arrumar sua cama e fazer suas coisas. Né? Então, acho que
Acho que é por aí, né? A questão do horário em si, né, 7, 6, 8, não é relevante, assim. O que é relevante é o sol, né? Então, assim, no sol, 6, então beleza, a partir de 6 está valendo, né? 7, então por aí vai. Sim. Né? Mas ele dormiu 10 horas, né? Dormiu de meia-noite às 10. Tudo bem, não é a quantidade de horas, é a quantidade de horas mais o aproveitamento da luz do sol. Então, a sugestão que a gente dá em relação a isso é rotina para adormecer, né? A gente tira a tela, né? O ideal é com 1 hora antes, no ruim, meia hora antes. Você vai dormir 10 horas é o horário, 9 horas, acabou a tela. E acabou a tela, o que vai pegar? Pegar papel, né? Então, o papel ele ajuda a leitura mesmo, né? Ajuda a chegar ao sono, né? Então, pais e mães devem desenvolver essa rotina desde cedo para as crianças se acostumarem, né? Então, 2 anos, 3 anos, senta, deita do lado, lê uma historinha até a criança adormecer. Adormeceu, né? 10, 15 minutos ela já se acostumando com isso, ela vai dormir e ótimo, né? E depois ela criando essa autonomia lá, né, para os 7, 8 anos, né, tem autonomia para ler. Então, tá na hora do livro. Livro, antes de dormir, lê um pouquinho, dormiu, e aí isso vai melhorar a vida dela, ela vai se acostumar com a leitura, né? Ela vai diversificando a leitura e tende a ser uma pessoa mais concentrada, né? Uma pessoa mais equilibrada, mais saúde também, mais saúde emocional, inclusive, né? Sim, que ajuda o nosso equilíbrio pessoal. Eu acho que essa é a rotina que a gente recomenda, né? Poxa, mas eu também estou cansado. Não, tá todo mundo cansado. Ser pai e mãe é difícil mesmo, não é fácil não. Então a gente está falando aqui de 10, 15 minutinhos antes de dormir. Eu tenho 2 filhos, junto os 2 no mesmo quarto e faz uma leitura só, né? Acho que é por aí. Sim. Além de criar um vínculo entre pais e filhos, responsáveis, né, e filhos, cria uma memória, né? Cria uma memória. Estamos juntos aqui todo final do dia, naquele nosso momentinho, tá? Além da leitura, assim, uma conversa de final de dia também é bem legal, que pode ser adicionada à leitura, né? Que é um papozinho rápido sobre o dia, que é assim, fala do seu dia, o que foi uma coisa que você ficou feliz, que aconteceu, que foi legal. Me diz uma coisa que você aprendeu hoje, né? Então, assim, um papozinho rápido, né? Que também cria memória afetiva, cria também laços. Sim, exatamente, cria laços, é fundamental, né? Hoje no mundo tão, como você falou, né? Eu lembro de alguns podcasts atrás, você falou sobre a influência dos alunos com os alunos ali, principalmente a galera do final do Fundamental 2, ensino médio, né? A influência dos amigos, né? E como esse momento, esse criar afeto, criar laço, né? Através da leitura, pode vir a influenciar, né? A ele dizer não quando tiver que dizer não e sim quando tiver que dizer sim, né? E de que maneira o exemplo do adulto leitor, né, influencia o comportamento e o interesse das crianças pelo livro? Desculpa. Nada. Assim, já falamos que dar o exemplo é a única forma de educar. Sim. Né? Então, se o pai, a mãe coloca assim, não, poxa, leitura é chato, esquece. Né? Então, assim, faço o que eu digo. Que vai ser, o que vai acontecer é, se aquela criança, se ela tiver no DNA dela, né, o prazer pelo livro, é uma coisa que uns carregam, outros não, pode até contrariar aquele hábito. Né? Se a relação com o pai, com a mãe for conflituosa, ele pode ir até para o lado oposto ao que o pai e a mãe falam, só para ser a oposição. Né? Agora, se a relação for ok ou bacana e o pai e a mãe não valorizam, elas estão ajudando a criança e o adolescente a construir uma visão de mundo de que, ler livro não é legal, não enriquece, não ajuda a gente a ficar mais inteligente, não fundamenta o sucesso futuro. Né? Então, assim, lógico que é péssimo para a formação disso. Né? Sim. Já comentei aqui, né, de que há pesquisas que a quantidade de livros que os pais e as mães têm em casa tem mais influência que as amizades. Né? Então, tem alta influência a quantidade de livros. Obviamente, não livros só decorativos, né? Livros que funcionam realmente para leitura e aprendizado. Né? Então, acho que isso é importante. E aí, fazendo um paralelo com os streamings, né, que eu fiz desde o início, né? Da mesma forma, né, se pais e mães só assistem programas, né, que não enriquecem,
os jovens vão construir esse mesmo hábito, né? Então, assim, é a leitura qualificada, mas também, né, são as séries e os filmes qualificados, né, que vão ajudar eles também a construir entendimento de mundo e construir a cognição. O exemplo, ele faz tudo, né? Ele move, ele arrasta, né, a pessoa. E, engraçado, você falou agora, eu mais uma vez lembrei da minha mãe, né? A minha mãe, como eu já falei aqui em outros podcasts, ela não terminou o ensino médio, né? Ela não terminou todo o processo. Mas ela tinha um livro de cabeceira. Eu nem sei se esse livro é best-seller, se não é best-seller, eu não lembro. Mas o nome do livro era Um Lugar ao Sol. Não, minto, O Sol é para Todos. E era um livro super antigo, e ela tinha ali do lado da cabeceira dela. Eu lembro a primeira vez que eu peguei naquele livro, e eu peguei de qualquer jeito, eu tenho essa memória muito fresca na minha cabeça, e eu peguei de qualquer jeito o livro. Ela falou, não, você pega direito. Isso é um livro, então você vai pegar ele, manusear direito. E é claro que a influência das professoras, no meu caso, né, no teu foi outros professores, mas as professoras de português e literatura, né, elas faziam todos os trabalhos na escola que envolviam essa temática, né? Eu fazia com muito mais afinco, né? Então, tudo isso foi moldando, foram exemplos que eu fui tendo na minha vida, né, que foram me moldando. Por falar em escola, né, em trabalhos de escola, você acredita que esses trabalhos, né, que a gente faz sobre a leitura, né, na escola é uma obrigação, né? Mas como a gente pode transformar esse trabalho pedagógico, né, em prazer a partir do desenvolvimento, né, dentro de casa, né? Como que o pai e a mãe pode falar, olha, eu sei que você não está gostando disso, né? Mas vai ser importante para você. Então, assim, a gente muitas vezes acredita em milagres, né? Pois é. Então, acredita que tem uma bala de prata, né? Então, se a criança não está engajando na leitura porque a professora não é legal. A criança não está engajando na leitura porque ela é levada, porque ela é vagabunda. Porque a escola não é legal. A gente fica gerando 1000 desculpas, né? E 1000 milagres, né? Que assim, basta a escola ser legal, basta a professora ser boa, né? Basta a criança, né, querer estudar. E isso tudo não é fácil, não é de fácil solução, né? Eu falei assim, estudar dói, ser inteligente dói. Sim. Né? E não são todas as pessoas que nascem com essa propensão. Sim. Acho que as pessoas que nascem com essa propensão, a gente não precisa se preocupar muito com elas vão construir aquilo de alguma forma, mesmo não tendo uma educação formal rígida, forte. Sim. Né? Elas vão desenvolver aquilo, né? Agora, a maioria, né, não quer passar por dor, né? Não quer aprender, não quer ler, não quer estudar. Isso é do ser humano, né? O processo educativo tem que, né, ir contra isso, né? Mostrar para ele, cara, não vai por esse caminho, vai por esse caminho aqui, tá? E isso se faz com o quê? Com o que a gente sempre fala aqui, né? Incentivo, limite, diálogo, né? Então, assim, a gente tem que incentivar a leitura. Então, dizer, cara, a leitura é legal, a leitura é divertida, esse livro aqui, poxa, ele é divertido, tentar acertar na escolha, né, para que a maioria goste daquilo, né, mostrar que é importante, né, então, assim, isso tudo é parte do incentivo, que tem que ser, todo o universo da criança tem que falar a mesma coisa. Sim. Né? Se a escola fala, poxa, isso é importante, isso é legal, é divertido, ele chega em casa e a mãe fala assim, pô, não, esse livro é chatão. Então, assim, tipo, já... Não valoriza. Porque, na verdade, ele já tem aonde se apegar para justificar o não esforço dele, né? Então, assim, tem toda coerência e ele olhar, ele não vê para onde encontrar um escape. Todo mundo tem que falar a mesma coisa, tá? O limite, que é, mas tem um trabalho, vale nota. Se você não fizer o trabalho, não tirar a nota, você pode ficar reprovado. Então, assim, é a parte do policial mal da história. Que tem que ter, né? Na verdade, sim, a gente gostaria que tivesse, né? Gostaria que todo mundo fizesse. Mas, assim, a criança com 6 anos aprendendo a ler, né? Você coloca um livro, cara, ela não quer ler, você vai deixar ela escolher não realizar uma atividade que tem um impacto sobre o futuro da inteligência dela? Não concordo, ela não pode escolher isso. Sim. Então, muitas vezes, o limite é realmente impositivo, né? Você impor
que, poxa, ela não pode, tem um trabalho, esse é o teu compromisso, né? Todos nós temos os nossos compromissos, a vida é difícil, a vida é feita de compromissos, então você tem que realizar essa tarefa, né? E o diálogo para o tempo todo não ficar, né, só, né, fazendo carinho ou só dando pancada, né? O diálogo para ir mostrando, né, que é importante, entendendo como é que você pode mexer ali naquela rotina ou naquelas escolhas que faça sentido para ela e que ela se motive sozinha, né? Então, isso tudo se faz com diálogo. Se você, né, colocar um rótulo naquela criança de que, cara, ela não quer porque ela é vagabunda e tal, e, poxa, não merece o nosso esforço, aí não vai ter diálogo e também não vai para frente. Então, o diálogo ele tem que ser permanente, né? Incentivar, colocar os limites sem culpa, pensando no propósito, e dialogar sempre para ver qual é a ferramentazinha que você vai puxar para fazer. Eu costumo... na verdade, a minha formação, né, ela é mais voltada para ensino médio. Então, mas eu vejo o reflexo que isso tem no ensino médio, né? A gente está aí nas portas do Enem, né? O Enem vai acontecer em novembro, né, desse ano. E a quantidade de bagagem que um aluno tem que ter para fazer a prova do Enem ou de qualquer outro vestibular passa pela leitura, né? Isso é fundamental. Chegou a hora que eu mais gosto, a dica da semana. Fábio, o que as famílias... E aí você pode, por favor, usa sua bagagem de professor, diretor, pai, né? O que as famílias podem fazer para transformar a leitura em um momento prazeroso e não apenas uma obrigação? Dá uma dica pra gente. Bem, vou dar uma dica aqui que é em relação às livrarias, né? Então, excelente. Infelizmente, né, um lado ruim da digitalização, né, do mundo, né, é o enfraquecimento dos livros impressos e consequentemente, das livrarias, né? As livrarias, né, físicas, né, que a gente encontra nas ruas, nos shoppings, né, elas estão fragilizadas. Sim. Porque tem muitos livros digitais e o e-commerce também é muito forte. Sim. Então, as pessoas hoje preferem, né, ir na Amazon, na Livraria da Cultura e na leitura e comprar os livros digitalmente, né? Sim. Isso faz com que, às vezes, uma marca como a Leitura consiga sustentar alguns showrooms, né, algumas livrarias de shopping, na verdade são showrooms, outras não, né? Então, assim, você tem uma loja física da Amazon, por exemplo. E aí, obviamente, esse processo vai enfraquecendo as livrarias físicas. Mas as livrarias físicas são espaços, né, super educativos. Então, a dica de hoje né, vai no shopping, no cinema, no restaurante, alguma coisa assim, passa numa livraria física com o seu filho e sua filha, né, e peça para ela escolher um livro, né? Obviamente, não pode ser um processo banalizado, assim, quero isso aqui, porque é colorido. Não, assim, abre do que fala, do que trata, né? Se interessou pela leitura, vai, compra o livro. Poxa, você escolheu. Então, né, espero que você goste. De qualquer forma, espero que você leia, né? E monitore esse processo, né? Todo dia à noite aí, lê um pouquinho e tal. Acabou o livro? Ótimo. Vamos novamente na livraria, vamos escolher um outro livro. Então, a criança, o adolescente frequentando, né, a livraria, vendo várias opções, isso vai manter ela esse interesse da leitura, né? É um processo que facilita o interesse da leitura. Como a gente falou aqui, a gente é sempre muito transparente, né? Não existe milagre. Né? Então, assim, vai levar ele na livraria e vai dar tudo certo na vida dele. Não vai. Mas é um processo que ajuda, né? E funcionou muito com o meu mais velho, né? Com o meu mais velho, a gente tinha muito essa rotina de... E aí, não, tô lendo Diário de Banana. Beleza, então vamos comprar um novo exemplar. Ele lia muito, adorava, né? Agora um outro livro, né? E ele lia as séries inteiras dessas de adolescente, e isso ajudou bastante a ele construir esse processo. Outro dia ele estava lendo 1984, eu nem sabia, nem sei de onde ele tirou. Sei de onde ele tirou o livro, eu tenho lá em casa. Mas, cara, ele estava lendo, e assim, lendo aos poucos, né, e tal, enfim. Então, a dica de hoje é essa: leve às livrarias, deixe ele escolher, incentive isso, compre um livro. Não precisa comprar 10 livros, compra um de cada vez. Terminou, novamente, quando você for ao shopping, passa na livraria e compra, que eu acho que é uma dica legal.
Bacana, bacana. E é um programa muito legal, né? É um programa muito legal. As livrarias são repletas de livros, obviamente, mas geralmente tem um café, tem alguma coisa de papelaria, tem outras coisas também que acabam chamando a atenção. Exatamente. Né? Fábio, muito obrigada. Esse é um tema que para mim é muito rico, né? Como professora de português e literatura, isso para mim é muito rico, né? E gostei muito. Legal, bacana, eu também. Das dicas. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Fábio. A você também, muito obrigada, tá? Esse programa também acontece no Spotify, no Deezer, além do YouTube. Então, segue o nosso canal e fica por dentro, que assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Um beijo, até lá. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, grande abraço.